Ministros do Tribunal Superior Eleitoral divergem sobre a condução do caso envolvendo o vídeo de inteligência artificial de Bolsonaro. De Brasília, Janaína Camelo traz mais detalhes para a gente sobre esse caso. Boa noite, Janaína. O que está acontecendo por aí? Muito boa noite. Pois é, o que acontece hoje por aqui é o seguinte, alguns ministros do TSE, alguns aqui do STF também, estão divergindo na seguinte questão, André. Se o ministro Alexandre de Moraes interferiu, de certa forma, na Justiça Eleitoral, em que momento? Quando pediu esclarecimentos para a defesa de Jair Bolsonaro sobre o vídeo com inteligência artificial, né? Se Jair Bolsonaro teria autorizado ali o uso de imagem e voz, a defesa já disse que não autorizou, até porque ele está proibido de receber visitas. Então não houve qualquer tipo de contato ali para tentar obter ali uma autorização por parte dele. E até porque também o ministro Alexandre de Moraes está em vigor a decisão dele que proíbe qualquer tipo de divulgação, de manifestação de Jair Bolsonaro de cunho político, né, com finalidade política, divulgação por terceiros. Isso está valendo a proibição de visitas e essa divulgação da manifestação. Tanto que o ministro, na decisão dele, ele colocou exatamente essa decisão e disse também o seguinte nessa decisão, pedindo esclarecimentos, que o que fosse respondido pela defesa também poderia esclarecer se houve violação por parte do PL de Flávio Bolsonaro, violação à legislação eleitoral. Essa parte específica pegou, de certa forma, um pouco mal ali entre alguns ministros do TSE, entendendo que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou o âmbito penal atribuído a ele nesse caso específico, né? Porque só lembrando, esse caso específico sobre o vídeo com inteligência artificial de Jair Bolsonaro está tanto aqui no STF, no âmbito penal, por conta ali da condenação de Jair Bolsonaro, se ele violou medidas cautelares, e também no âmbito da Justiça Eleitoral, lá no TSE, inclusive está na relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. Agora, André, outros ministros, incluindo aqui do STF, entendem que não, que o ministro Alexandre de Moraes não ultrapassou, que ele apenas atuou dentro da competência dele ali no âmbito penal, apenas de tentar esclarecer se houve alguma violação de medida cautelar por parte de Jair Bolsonaro, até porque na condenação dele, na tentativa de golpe, ele perdeu os direitos políticos. Foi, no fim das contas, decisão do STF para que ele perdesse esses direitos políticos, é um preso, e que é preciso sim se observar se pessoas estão usando esse capital político dele sem nenhum direito, enfim. E também dizem esses ministros que já estão ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que nessa decisão Moraes ele fez perguntas apenas a Jair Bolsonaro, não fez perguntas ao candidato Flávio Bolsonaro. Enfim, é uma questão que acabou sendo discutido por alguns ministros do TSE e aqui do STF, mas só relembrando também, André, que caso o TSE, nessa ação lá que está com o ministro Cássio Nunes Marques, caso não haja nenhuma punição de fato, mesmo que seja uma advertência a Flávio Bolsonaro, há o risco desse caso acabar chegando aqui no Supremo através de um recurso. André. Obrigado, Janaína. Boa noite. Olha só. É capaz do caso chegar através de um recurso. Aí eu queria, assim, abrir, né? Só para a gente lembrar, essa é uma informação correta. É capaz do caso chegar para um recurso. É isso que está sendo cogitado mesmo. Agora, aí você vai para a Constituição e procura ali artigo 121. E aí o artigo 121 da Constituição te diz, da Constituição, não é de qualquer lei aí, qualquer, diz assim, que parágrafo 3º, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Não é incrível? E a gente está aqui noticiando a verdade. Eles estão pensando em levar o recurso para o STF. Então, assim, a lei não vale mais nada, porque se a lei diz que são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e eles estão pensando em recorrer ao STF, é porque a Constituição não tem valor mais nenhum. Outra coisa que eu acho incrível nisso, que nos trouxe também corretamente, porque isso está sendo cogitado de fato, que houve uma violação por parte do Bolsonaro, porque ele está proibido de divulgar manifestações políticas. Mas, gente,
aquela história do ventríloco que eu contei aqui. Não adianta você brigar com o boneco. A inteligência artificial não é o Bolsonaro. Então ele não está se manifestando. Se você, por acaso, né, encontra um avatar, como chama? Um holograma, você interage com o holograma, e aquele holograma sou eu, por acaso tem um holograma meu, você não está interagindo comigo. Pô, é difícil entender isso? Não é possível. Eu vou, por exemplo, numa loja, encontro um display, né, do Neymar, né, e eu abraço, o Neymar foi abraçado. Será que alguém realmente não percebe que isso é uma bizarrice? É incrível, mas essa é a discussão que está sendo feita hoje na cúpula do Poder Judiciário do Brasil. Que uma inteligência artificial é uma manifestação política da pessoa que está sendo retratada na imagem, e não uma imagem. Quer dizer, as pessoas não percebem que é um boneco, que é um display. Percebem. E eu volto exatamente no tema anterior. Percebem. Claro que percebem. E a grande pergunta é, e daí? Qual é o problema? Você chegar num posto, tem lá um bonecão do posto, se colocar uma foto, ô Mota, tem bonecão do posto aí no Rio? Não sei, aqueles que balançam no vento. Se você chegar, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma foto do Bolsonaro na cara do bonecão do posto. Ele fica lá balançando, balançando, balançando. Aí alguém chega, opa, tá aí, ele tá se manifestando. Ele não pode se manifestar. Ele não pode, é um bonecão de posto, mas tá com a cara do Bolsonaro. Prenda o Bolsonaro porque ele se manifestou ao vento. Sério mesmo? É isso mesmo que está sendo discutido na cúpula do Poder Judiciário? Só para passar pro Mota, eu vou deixar rapidinho. É isso mesmo que a gente vai continuar demonstrando indignação com o óbvio? Sim, é isso, Marcília. Não existe nenhuma hipótese, Marcília, de nós três aqui sabermos mais do que eles. Não existe nenhuma hipótese de nós três aqui termos um conhecimento jurídico, até porque eu não tenho nenhum, né? Acumulado maior do que eles. Não existe nenhuma hipótese deles estarem fazendo o que estão fazendo porque não sabem o que está fazendo. Eu acho que isso aí não existe essa hipótese. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. O que eles estão fazendo é uma tentativa de eliminar Jair Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, a ideia de Jair Bolsonaro, a ideia de um líder popular consagrado pela população, votado nas urnas, eliminar essa ideia da política brasileira, destruir tudo, salgar o terreno para depois não crescer mais nada ali. E se bobear, como eu falei aqui outro dia, até ordenar que Bolsonaro use uma máscara de ferro, como nos romances do Alexandre Dumas, e nunca mais tire a máscara. É isso. Eles não estão preocupados em justificar isso. O que a gente está vendo é exatamente isso. E o que a gente está vendo é uma certa aceitação do ambiente político, né? Eu não estou vendo os políticos, de uma forma geral, no Brasil, revoltados com isso. Eu não estou vendo os políticos do Brasil se imaginando no lugar de Bolsonaro, né? Porque se isso aconteceu com um ex-presidente, que é o maior fenômeno político, talvez do último século no país, isso acontece com qualquer um. Ninguém tem os seus direitos salvaguardados. Se isso está acontecendo com Jair Bolsonaro, isso acontece com qualquer um. E mais uma vez eu digo aqui, a culpa é coletiva. A culpa é de todos no ambiente jurídico, no ambiente midiático, no ambiente político, de todos que concordavam e ainda concordam com isso. Ô Mota, eu vou te dizer uma coisa. Essa notícia, a minha preocupação, a gente deu agora, que o Nunes Marques foi para cima, então, com tudo isso que está acontecendo, né? Porque é esse o contexto. Para quem está nos chegando agora, nós estamos aqui dizendo que existe um racha, né, dentro da cúpula do Poder Judiciário por conta desse vídeo e da influência, quem manda mais nas eleições, vamos dizer assim, né? O que é, Mota? Diga lá, o que você... Isso é o que nós escutamos dizer. Nós ainda não vimos nenhum membro da cúpula do Poder Judiciário
vir a público e dizer: eu sou um dissidente, eu não concordo com o que esses senhores estão fazendo. Eu não vi isso ainda. Vocês já viram isso? Vi o Fux fazer isso lá atrás e o Mendonça fazer agora. No voto dele. O Fux fez isso no contexto de um voto. Não tem nada demais. Você dá um voto... O Mendonça fez. Mendonça agora, fez. Onde? Nos debates, ele defendeu o caso Master, por exemplo, ele se posiciona em palestras. Eu nem acho que tem que ficar falando em palestra, não. O ministro tem que falar na corte. Mas ele confrontou-se com os demais ministros várias vezes. Não é isso que eu estou falando, Marcília. Nós vemos, do lado de lá, nós vemos os ministros, né, que tomam essas decisões aí malucas e fazem discursos, né? Discursos políticos, determinando como as coisas vêm acontecer, tem que acontecer. A gente ainda não viu, e eu acho que a gente ainda não vai ver, a mesma coisa do outro lado, né? A gente ainda não viu nenhum jurista do topo dos tribunais do Brasil dizendo que o que está acontecendo no Brasil é completamente absurdo. Isso aqui é um estado de exceção. Entendi. Um juiz não pode julgar um caso onde ele é vítima. Um tribunal não pode abrir um processo de ofício. Uma pessoa que não tem foro privilegiado não pode ser julgada na Suprema Corte. Esse processo é nulo. Por que a gente não ouve ninguém falando isso? A gente vê, por exemplo, Mota, olha, aí eu vou dar um exemplo aqui, tentar fazer um contraponto. O Marco Aurélio, por exemplo, e aí você vai ver que o contraponto vai até no sentido do que você diz. O ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, se tornou muito mais contundente depois que saiu do STF do que quando estava lá, não é? Explique o seu gesto para o pessoal da rádio. Não precisa. Para a rádio. Então, só, o meu gesto representa o meu amigo Gustavo, que eu encontrei na praia anteontem. Gustavo é de Ribeirão Preto, me encontrou na praia, veio falar comigo, veio conversar. Ele conversou comigo o que todas as pessoas conversam. Onde é que nós vamos parar? O que vai acontecer com o país? Qual vai ser o resultado dessas eleições? As pessoas estão completamente perdidas, porque o cidadão brasileiro está se sentindo totalmente tutelado. As pessoas acham que o voto delas, a opinião delas, a liberdade delas não vale nada. A gente olha para os estratos mais elevados do Estado brasileiro e a gente vê uma sucessão de absurdos. A gente não vê ninguém se posicionando firmemente, de forma clara, contra isso. A gente vê isso, um ex-ministro que em determinadas circunstâncias, sobre alguns fatos, faz algumas ressalvas. Agora, eu não escutei ninguém dizer isso, né? Às vezes eu acho que eu estou maluco. Porque se tribunal não pode abrir processo de ofício e esses processos foram abertos pelos tribunais, está tudo errado desde o início. Se a pessoa não tem foro privilegiado e ela foi julgada num lugar que só julga quem tem foro privilegiado, esse troço é nulo. Se o juiz não pode julgar o caso onde ele tem interesse e ele é a própria vítima e julga um, julga dois, julga três, e ninguém fala nada, Marcília. Nós já conversamos sobre isso certa vez, né? Eu entendo, todo mundo tem as suas circunstâncias, todo mundo tem as suas dificuldades. Seus interesses. Agora, o que me espanta é que não tem ninguém levantando essa bola. E por que eu estou falando isso? Deixa eu só qualificar a minha colocação, né? Porque a gente escuta essas informações, vira e mexe, chegam na mídia essas notícias, né? Porque uma ala de ministros, né? Porque está havendo uma briga interna, porque não... Sinceramente, eu não vejo isso. Eu não vejo essa briga, essa disputa entre determinados... O que eu vejo é que as coisas continuam acontecendo da mesma forma. E é um assunto... Cada dia que a gente comenta as notícias aqui, é mais uma, né?
mais 48 horas para se explicar o que não tem que ser explicado. O senador sendo processado por calúnia por uma declaração que ele deu. Assim, vocês realmente acham que tem uma dissidência, que tem uma disputa, que existe uma chance dessa outra ala um dia prevalecer? Olha, eu confesso para você que eu acho que eu acredito em algumas resistências, sim. Eu não acho que exista uma chance dessa ala não prevalecer. Eu acho que existe... A minha leitura é a seguinte: dentro do STF tem uma ala que manda, que eu não vou ficar aqui nomeando nomes, mas todo mundo sabe quem são, não é? Ou pelo menos quem são os mais expoentes dessa ala. Eu acho que tem uma ala dos que se deixam levar pela que manda, e você tem uma outra figura dissidente. Eu coloco o ministro André Mendonça nessa ala de dissidentes e acho que ele vem confrontando. Eu coloco o Fux também, eu coloco esses dois. Eu acho que o Fux e o André Mendonça estão abraçados nessa dissidência. O Fux é uma dissidência tardia, ele demorou para ir para essa dissidência e o Mendonça demorou para se posicionar dentro do STF. Demorou muito tempo para o Mendonça começar a fazer esse confronto. Agora, é o seguinte, Mota, eu acho que a dissidência dos ministros tem que se dar mesmo ali, dos seus votos. Esse é o lugar que eles têm de fazer dissidência. Por exemplo, quando houve, no ano passado, retrasado, algo do gênero, o ministro André Mendonça foi para o Gilmar Palusa, assim chamado Gilmar Palusa, e foi para lá dizer que iria levar uma voz de crítica. Eu fui um dos que o criticou por isso. Né? Por quê? Porque eu acho que ele não tem que ir para o Gilmar Palusa criticar o que está acontecendo, ele tem que fazer isso dentro do tribunal, dentro da corte. Mas isso é uma disputa assimétrica, Marcília. Um lado faz discurso, um lado diz o que quer, do jeito que... e o outro só pode se manifestar nos autos. Qual é a chance disso aí resultar em algum equilíbrio? Nenhum. Não é nos autos só, não. É no debate. É no debate, o confronto do debate. Eles têm... Veja só, eles têm... A questão é a seguinte: ele vai se manifestar numa palestra ou ele vai se manifestar dentro do STF? Dentro do STF, só ele pode se manifestar. Numa palestra, todos nós podemos. Todos nós fazemos palestras e nos manifestamos. Agora, dentro do STF, só ele pode. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se nós temos os expoentes que a gente tem falado, Marcília, nesse caso que você está sustentando, de que adianta os menos expoentes se posicionarem se os expoentes acabam mandando em absolutamente tudo? Foi mais um posicionamento claro e óbvio, só que nada de concreto muda. Porque os outros são basicamente os responsáveis pelas tomadas de decisões? Mas é o seguinte, a gente tem que entender, vou usar a minha leitura é o seguinte: a gente não, é que nem a gente já falou aqui sobre esquerda e direita. Não adianta você chegar e falar assim: poxa, a esquerda ela está no poder há tanto tempo, por que então a direita não consegue engrenar? Porque a esquerda está no poder há décadas. Há décadas, ela sai do governo e continua no poder. A gente vive dizendo isso aqui. Sim. Né? Por quê? Porque ela tem uma estrutura de esquerda que está dentro do país. Está dentro das universidades, está dentro das redações da imprensa, está dentro de tudo quanto é lugar. As ONGs, colégios e assim por diante. Não é? Hoje, eu fui outro dia na escola da minha enteada, e a professora falou assim: a gente aqui está ensinando o decolonialismo. Eu falei: mas e o colonialismo? Ela falou: o colonialismo a gente não ensina. Eu falei: mas como é que você ensina decoloniar se não ensinou a colonizar? Então, existe um óbvio problema aqui, que é a esquerda, ou esses valores da esquerda, estarem totalmente infiltrados, enraizados. Então, a esquerda sai do governo, mas continua no poder. É a mesma coisa aqui em relação ao STF. Não adianta a gente achar que um ministro faz verão, uma andorinha não faz verão, mas uma andorinha fazendo o seu trabalho de formiguinha, ele vai acabar estimulando a que outro entre lá e faça, e que outro entre lá e faça, e tem que ser assim, não tem como ser de outro jeito, porque se a gente vai pensar em agir igual aos que a gente critica, bom, aí eu me torno ele. Não, mas não é agir igual ao outro, é falar em voz alta o que de fato está acontecendo, falar: não chancelo isso, uma vez que essa decisão ela não é legal. Por quê? Porque ela foge às regras constitucionais. Mas o Mendonça tem feito isso. Tem feito isso. Ele no julgamento, por exemplo, do Master, que ia levar o Vorcaro, o primo do Vorcaro, à cadeia, etc. Teve um embate dele
fortíssimo com o ministro Gilmar Mendes, no sentido de não, o senhor está errado, não é verdade, a Lava Jato não foi assim, não foi assado, chamou o próprio caso nomeou o caso Master de máfia, não estou não sendo cauteloso. Houve um confronto de ideias ali, que aí eu acho bacana, porque é o seguinte, o que a gente tem muito dentro do STF são ministros que às vezes são dissidentes no púlpito de uma palestra, você está entendendo? Dentro de uma universidade para os seus, e ali, no confronto com os demais ministros, ora, veja, vamos lá, data vênia e etc. É ali que eles têm que falar. Na palestra falo eu. Na palestra falamos nós. Dentro das universidades falam os professores. Agora, qual é o lugar que só eles podem atuar e confrontar-se com os demais? É dentro do STF. Não acho pouco não, gente. Eu não sei, eu estou só discordância nesse sentido. Eu acho que você está... Eu acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa separar, tá? Se nós estivéssemos nas condições normais de temperatura e pressão, e o que a gente tivesse vendo aqui fosse simplesmente uma questão jurídica, né? Como já aconteceu, por exemplo, na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana já teve épocas em que ela teve uma maioria democrata, de esquerda. Hoje ela tem uma maioria republicana. Quando ela teve a maioria democrata, ela aprovou a decisão Roe versus Wade, se eu não me engano, em 73, dizendo que havia um direito constitucional ao aborto. No ano passado, ela disse, não, aquela decisão foi um erro, não existe esse direito. É uma disputa política, mas jurídica. Não é isso que a gente está vendo no Brasil. O que a gente está vendo no Brasil é uma decisão dos altos escalões da justiça de tocar o país, de anular os outros poderes. Ora, isso aí não é uma questão jurídica, isso é uma questão política. Você não vai endereçar essa questão política juridicamente, porque o direito deixou de ter qualquer relevância. Então, se você, que sabe qual é a coisa certa do ponto de vista jurídico, é nomeado presidente, vamos dizer aqui, do TSE, né? Aí você vai para lá e diz, não, aqui eu vou fazer a coisa certa. Olha, uma notícia para você, o TSE não importa mais não, a gente vai resolver tudo por aqui. Porque é político, Marcília. Você não consegue resolver a questão política endereçando ela juridicamente. Não consegue, é verdade, não consegue endereçar juridicamente. Mas é aquela história, eu sempre digo isso, acho que ministro do STF, hoje os dissidentes, eles têm de ser jurídicos, porque precisa ser, senão ele se torna igual aos demais. Mas ele tem de entender o jogo político para poder reagir estrategicamente ao que lhe acontece, inclusive para se proteger, né? Então, agora, não pode também passar a fazer política. Não pode também passar a fazer só discurso. Então, enfim, tem uma tensão aí que precisa, a meu ver, ser organizada. O Nunes Marques, por exemplo, agora veio, em tese, reagir a isso, a essa interferência do STF, dizendo, eu vou para cima das Big Techs, vou exigir que elas, vou mostrar que eu estou combatendo a desinformação, ou seja, vou mostrar serviço para o STF. Então, Nunes Marques, dentro do TSE, está dizendo, vou mostrar serviço para o STF. Isso daí, para mim, é péssimo. Ele está batendo continência para o abuso, né? Sim, mas o que se deve criticar aí não é a ação, é a direção da ação. Sim. Porque para produzir o efeito que o Brasil estava precisando, o certo seria dizer, eu não vou fazer nada, não precisa de regulação nenhuma, não tem que interferir nisso aí. Eu vou defender a liberdade de expressão das pessoas, desde que cada um diga o que quiser. Fake news, que loucura é essa? Sabe como é que se chamava fake news antes da invenção da internet? Mentira! Qual é a coisa mais antiga do mundo? Um político contava uma mentira a respeito do outro, o outro contava uma mentira a respeito do um. E o eleitor que se vire nessa história. Isso é a liberdade de expressão. Isso é a democracia. Agora, você ter lá um magistrado que diz, não, isso aqui não pode, isso aqui pode, mas desse jeito. Isso é um absurdo. E, Mota, é bom dizer para o nosso público, mentira
não é ilícito, hein? Muita gente, aliás, o ministro Barroso viveu dizendo, enquanto estava à frente do STF, a mentira, eu me lembro da frase que ele sempre dizia, a mentira precisa voltar a ser crime ou ilícito, uma coisa assim. A mentira nunca foi ilícito. Você tem alguns tipos penais que a mentira é um dos componentes. Por exemplo, os crimes contra a honra, alguns desses crimes, você tem a mentira como um dos elementos, mas não é o único elemento. Mentir faz parte, inclusive, da vida nossa.